Muito boa noite. É sempre um motivo de alegria reunir outra vez para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Vamos iniciar lendo no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 18. Marcos 2, 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram por que motivo o jejum, os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus não jejuam. Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo... Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho roubará os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Põe-se o vinho novo em odres novos. Vamos orar. Amado Senhor, obrigado, porque nós temos a vida eterna. Obrigado porque nós temos esperança. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor tem nos amado em Cristo Jesus e cuidado de nós. Muito obrigado. Mais uma vez nós queremos dizer ao Senhor que o Senhor é bem-vindo no nosso meio e nós pedimos que o Senhor seja conosco hoje. Oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos estudando, então, nessa série sobre a vida de Cristo, as primeiras críticas que foram feitas ao Senhor, a seus discípulos, a primeira oposição por parte, especialmente de um grupo de líderes da nação de Israel do tempo do nosso Senhor. Eles eram os escribas, os fariseus. Escribas eram pessoas dedicadas especialmente a estudar as tradições orais, interpretação da palavra escrita, enquanto que os fariseus eram mais uma seita religiosa que se achava acima dos demais. Eles eram separatistas, eles prezavam pelos costumes, e eles começaram criticando o nosso Senhor e os seus discípulos, e finalmente foram eles que colocaram o nosso Senhor na cruz por meio das mãos dos romanos. E nesse trecho que nós lemos aqui no início, nós vemos como eles criticaram os discípulos do Senhor pelo fato de estarem jejuando. É a segunda vez que estamos abordando essa porção da Escritura, exatamente porque ela é extremamente importante. Essa crítica relacionada aqui é uma entre várias, na verdade, entre 4 críticas. Se nós contarmos com a primeira, que foi questionando a autoridade do nosso Senhor de perdoar pecados, seria a 5ª crítica. A segunda é a crítica pelo fato do Senhor comer com os publicanos e pecadores. A terceira é essa, então, aqui do jejum. A 4ª é quando os discípulos colheram algumas espigas no dia de sábado. E a 5ª é quando eles criticaram o Senhor pelo fato dele curar num dia de sábado, fazer o bem num dia de sábado. Mas o resumo disso é que eles eram religiosos. E esses religiosos se tornaram os inimigos mais ferrenhos do nosso Senhor. E claro que, como toda palavra serve para nos corrigir e nos ensinar,
todos nós corremos o risco de tornar-nos religiosos, simplesmente. Qual que é a diferença que nós temos entre cristãos e religiosos? O cristianismo, essencialmente, é Cristo vivendo em nós e expressando a sua vida e o seu poder através da nossa vida. E a religião é nós tentando viver algo para Cristo, nós tentando fazer algo para, seja algo para conquistar a nossa salvação ou para preservar a nossa salvação, e isso é impossível para nós. A religião se torna pesada, a religião se torna negativa, como nós veremos hoje, enquanto que o cristianismo é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós produzindo os frutos. Cristo em nós operando a vontade de Deus na nossa vida. No aspecto religioso, é eu fazendo esforço para agradar a Deus, e no aspecto do cristianismo, é eu reconhecendo que somente pela fé é possível agradar a Deus. Grande diferença. Qual que é a principal lição que nós queremos chamar a atenção ao abordar novamente esse trecho do relato dos evangelhos? A principal lição é que aqui o Senhor vai ensinar os seus discípulos como viver. E esse aprendizado se refere ao fato de que a vida que Cristo quer nos ensinar a viver é uma vida baseada em simplicidade. Não consiste em repetir mecanicamente algumas atitudes, nem seguir mecanicamente algumas regras, mas a vida consiste em viver de acordo com princípios, tanto da moralidade quanto da piedade. Piedade é viver semelhante a Deus. Não regras exteriores de usos e costumes, mas o princípio por trás das ordenanças do Senhor e das coisas que a Escritura diz que nós devemos praticar. Nós veremos isso, um grande detalhe. E nesse caso que nós mencionamos aqui, o Evangelho relata pelo menos 3 áreas em que houve crítica em relação ao modo como o Senhor ou os seus discípulos viviam. Uma delas é a do jejum, que é o tema central hoje. A outra delas, aquelas purificações rituais, lavagens cerimoniais. E a outra delas é a maneira de preservar o sábado. Na questão do jejum, os discípulos do Senhor jejuavam, mas de uma maneira completamente diferente dos escribas e fariseus. No que se refere àquelas lavagens rituais e cerimoniais, que nós vamos abordar outro dia, os discípulos aboliram completamente. Na questão de guardar o sábado, os discípulos guardavam o sábado, mas de uma maneira diferente dos fariseus e dos escribas, e também com um espírito diferente. Também é tema de um outro compartilhar. Agora, esse evento do jejum mencionado aqui é importante por quê, do ponto de vista da história? Porque pela primeira vez o Senhor traz à luz a importância e a necessidade de abandonar aquelas leis rituais mosaicos. O jugo daquela lei completamente deve ser abandonado no cristianismo. O princípio da lei, sim, mas aquele tipo de lei, obviamente, não. Então, pela primeira vez, o Senhor toca esse ponto. E a segunda coisa importante de mencionar é que, através desse evento mencionado aqui, é mostrado a necessidade e a importância de abandonar a conversa vã da tradição dos pais. Aqui é muito importante, uma coisa que eu não entendia anteriormente, quando eu não compreendia na totalidade o que o Senhor estava enfatizando aqui. Isso é muito importante. Não é que aqueles escribas e aqueles fariseus queriam guardar a lei ou a escritura,
Naquela época, a escritura deles era só o Antigo Testamento. Então, se nós olhamos superficialmente, parece que eles estavam querendo guardar o Antigo Testamento, mas, para nossa surpresa, o que eles estavam tentando guardar era a tradição dos pais. O que era essa tradição dos pais? Era o comentário que os rabinos, as pessoas de respeito da antiguidade, tinham feito sobre as escrituras. Não é que esses escribas e fariseus eles iam para as escrituras, não, eles estudavam os comentários que lhes fora deixado como herança. E eles substituíam, então, a palavra de Deus pela opinião desses homens. E, infelizmente, nos nossos dias, é bem possível disso acontecer. Especialmente porque existem alguns círculos que, como é costumeiro fazer entre os irmãos, você lê uma porção da palavra de Deus e, ao invés de explicar essa porção da palavra de Deus, ou chamar a atenção da palavra de Deus escrita, você dá a sua opinião da palavra de Deus. E, depois, pior, exige que essa opinião tenha a mesma força que a palavra de Deus. Você consegue entender a diferença aqui? Por isso, nós sempre apreciamos muito quando você tem a sua Bíblia aberta enquanto nós estamos estudando. E a nossa ideia é que depois que nós compartilhamos, você mesmo possa ir às Escrituras e provar, a partir das Escrituras, que aquilo que nós estamos compartilhando, de fato, está escrito ali. Não tomar o que nós estamos dizendo como se fosse a palavra de Deus. Não é. A palavra de Deus e continua sendo a palavra escrita. O que nós fazemos, e todos os irmãos que compartilham estão na mesma posição, nós compartilhamos uma interpretação. Nós tentamos compartilhar uma explicação da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus segue sendo ela mesma. É muito fácil alguém ler um trecho da Escritura e depois, a partir daí, sair dando a sua própria opinião, quando tem tantas coisas que não se encontram ali escritas. Muito importante, então, ter a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, julgar, não necessariamente julgar aquele que fala, nós não somos chamados para julgar as pessoas, mas, obviamente, julgar o ensino, se está conforme a palavra de Deus, escrita. E onde tem algo escrito na Bíblia, você segue. Se não tem algo escrito na Bíblia, você não precisa seguir e, na maioria dos casos, nem deve seguir. Por isso é tão importante lembrar de novo da palavra de Deus, escrita. Por exemplo, vamos tomar 2 exemplos, ok? Um exemplo é a televisão. Você pode procurar na Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse, se existe alguma proibição em relação a olhar ou não televisão. E não vai encontrar. Uma razão óbvia que não vai encontrar é porque, na época em que a Bíblia foi escrita, a grande maioria dos livros, 2.000 anos atrás, de 2.000 anos para trás, o mais recente foi escrito há 2.000 anos atrás, não tinha televisão. Se algum irmão ou irmã, não importa qual o nível de autoridade que ele tem, ele disser para você, baseado na Bíblia, que você não pode olhar televisão, nós vamos ter a nossa Bíblia, procuramos se lá está escrito alguma coisa a respeito disso, não encontramos, isso é uma área em que ele não tem autorização para falar em nome de Deus. Se ele usar algum outro princípio, baseado no que a sua televisão está mostrando, é diferente. Mas ele não pode afirmar, baseado na Bíblia, que você não pode ler televisão. Outro caso mais comum. Será que, como cristão, você pode tomar bebida alcoólica? Cerveja, por exemplo. O crente deve ou não tomar cerveja? Tem muitos irmãos que vão te responder o seguinte:
O crente não pode tomar cerveja. Mas, de novo, volte para a sua Bíblia. Você encontra dizendo que o crente não pode tomar cerveja? Não. Então, nesse caso, nenhum de nós está autorizado a falar aonde Deus não falou. Assim de simples. Ah, mas e se o irmão tomar cerveja e se embriagar? É diferente, porque a Bíblia fala, não vos embriagueis claramente, está percebendo? Mas nós não podemos criar uma regra aonde Deus não coloca nenhuma regra na sua palavra escrita. E claro, e você vai ver irmãos proibindo tomar cerveja. Agora não confunda, não quer dizer que eu aprovo tomar cerveja. Diferente. A única coisa que nós queremos dizer aqui, ó, é que você não encontra na escritura um versículo falando a respeito da cerveja. Então nenhum de nós está autorizado a falar nada a respeito da cerveja. Embora, quando você vai procurar o princípio, tem esse princípio lá, que nós não devemos nos embriagar, está na Bíblia, correto? Então, alguns irmãos não tocam bebida alcoólica de forma alguma, mas isso é a decisão pessoal, individual deles. Nós não podemos afirmar que isso está escrito na palavra de Deus, porque não está. Então, o que acontece? Dessa forma, aqueles escribas, especialmente os fariseus, eles foram acrescentando coisas onde a palavra de Deus não dizia nada. E quando viu, você tinha um número tão grande de regras que tentar seguir a palavra de Deus, que na verdade era a palavra dos homens comentando a palavra de Deus, tentar seguir essa palavra se tornou uma carga tão pesada que ao invés de aproximar as pessoas de Deus, as afasta. É uma regra sobre o que você deve vestir, o que você deve comer, o que você deve beber, como você deve andar, o que fazer no domingo, ou na segunda, ou na terça, com quem você vai se casar. Todas essas coisas, aqueles escribas e fariseus queriam determinar na vida das pessoas, tentando preencher lacunas que o próprio Deus deixou na Escritura, porque questões individuais são possíveis e necessárias de ser resolvidas individualmente. Usando esse mesmo exemplo do álcool, eu conheço a história de um irmão que ele teve dificuldade com bebida alcoólica antes de converter. E você sabe que essa dependência da bebida alcoólica, ela é algo que é químico. Então, esse irmão teve problema com bebida alcoólica. E esse irmão não pode nem mesmo usar desodorante, você acredita? No momento que ele usar desodorante, ele sente despertado aquele desejo químico no corpo dele pelo álcool, e ele não resiste, e aí ele vai tomar álcool, bebida alcoólica, ele perde o controle, ele se torna violento, ele se torna perigoso, e nesse caso desse irmão, ele não pode tomar. Agora tem um caso de um outro irmão que pode perfeitamente, não tem essa dificuldade fisiológica, ele pode tomar cerveja sem problema nenhum, baseado na palavra escrita. Ninguém pode dizer que a Bíblia proíbe ele de tomar cerveja. Mas tem uma questão. Se ao tomar a sua cerveja, ele escandalizar aquele irmão que é fraco, ou induzir aquele irmão que é fraco a pecar, se afastar de Deus, se entristecer, ou aquele irmão que é fraco cair na embriaguez, o que esse irmão que é forte, que efetivamente poderia tomar bebida alcoólica, vai fazer? Ele não vai tomar. Mas por que ele não vai tomar? Por amor àquele que é fraco. Por isso você vai ver alguns irmãos que conhecem a palavra de Deus profundamente e que conhecem o coração de Deus profundamente, eles não tocam bebida alcoólica, com exceção do vinho no partir do pão. Mas não é que eles não tocam porque eles não poderiam. Eles não tocam por amor àquele que é fraco. E esse, acredito que é um exemplo bom da gente lembrar que nenhum de nós pode impor uma regra para outros em relação
há uma área que você não tem problema. Ao mesmo tempo, nós devemos ser cuidadosos com nossos irmãos mais fracos e, por causa do testemunho, nós nos privamos de certas coisas, especialmente em público. Eu lembro de um reitor com quem eu trabalhei, na época que eu era professor da universidade, membro do corpo docente daquela universidade, participei de muitas reuniões de reitoria, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com os governos municipais, com o governo de outros países, como professor, como representante da universidade. E aquele reitor sempre me impressionou demais. Em compromissos públicos ou em público, você nunca veria ele colocando uma gota de álcool nos seus lábios. O que ele fazia na vida privada dele não era, nenhum de nós sabia, mas em público ele nunca colocou uma gota de álcool nos seus lábios. Por quê? Naquele momento ele era o representante da universidade. Ele tinha que estar sóbrio, eles tinham que saber as palavras que ele estava usando, os compromissos que ele estava afirmando, a quem ele estava representando. Então, nesse sentido, muitas vezes nós, como cristãos, nos privamos de algumas coisas que seriam perfeitamente lícitas, mas não convenientes. Está percebendo? Agora, no momento que você coloca uma regra, muito bem, não pode tomar cerveja. Essa regra não está na escritura. Aí inventa uma nova tipo de bebida. Pode ou não pode? Você vai para a Bíblia, não encontra lá na Bíblia, então você vai para o homem e pergunta, como você interpreta isso aqui? Ah, também não pode. Champanhe não pode. E depois, e cooler, e outros nomes que eu não conheço, né, dessas bebidas aí. Mas a ideia é o seguinte, se você começar a colocar tantas regras afastadas do princípio bíblico, você torna aquilo que deveria ser cristianismo uma mera religião. Você fica uma pessoa fanática, uma pessoa que se afasta de tudo e de todos, e muito provavelmente uma pessoa hipócrita, porque você coloca regra para os outros que provavelmente nem você e seus filhos cumprem. Muito importante, então, essa lição de vida que o Senhor dá aqui. Como libertar-se do jugo da lei de Moisés e como libertar-se do jugo da tradição dos escribas e fariseus. A lei de Moisés corresponde a tentar viver segundo princípios do Antigo Testamento, algo que infelizmente ainda ocorre nos nossos dias. Tem alguns cristãos tentando voltar ao judaísmo. Querem ser como Israel, tem a bandeira de Israel, tem as frutas de Israel e querem guardar o sábado, tentando voltar a uma coisa que Deus já aboliu na sua exterioridade, embora o princípio ainda subsista. Então, nessa lição aqui, o Senhor está tentando dizer assim, eu não preciso viver mais de acordo com os judeus, especialmente porque você não é judeu, né? Você quer viver de acordo com a lei de Israel, você vai ver lá no início da lei, que o Senhor dá essa lei para quando eles entrarem na terra de Canaã. Vamos ver se a gente encontra um exemplo aqui. Deuteronômio, capítulo 4. Agora, pois, ó Israel, a partir do versículo 1, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprires, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então, nesse versículo, o Senhor está mostrando, falando para eles, quando eles estão entrando na terra de Canaã. Você está entrando na terra de Canaã agora, literalmente? Claro que não. Você pode estar entrando no seu quarto, na sua casa, em alguma cidade do Brasil, muito provavelmente, ou de outro país, mas não em Israel. Então, você vê aqui que Deus está... Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 1 também. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que cumprisses na terra a qual passas possuir. Então, nós vemos que essas instruções dadas no Antigo Testamento, na lei de Moisés, foram dadas para aquele povo, naquele contexto. Claro que nós, depois, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo,
podemos interpretar essas coisas espiritualmente. Os princípios seguem válidos, né? Porque aquela terra de Canaã representava a riqueza que Deus deu para eles. E essa terra de Canaã representa agora as riquezas que nós encontramos no Senhor Jesus Cristo. Mas aquilo que era literal para eles lá naquela época, para nós é espiritual. Da mesma forma, guardar o sábado, eles guardavam literalmente um dia da semana que não fazia absolutamente nada não essencial. Então, quando veio nosso Senhor Jesus Cristo, nós não descansamos um dia da semana, nós descansamos todos os dias da semana, e o nosso descanso não é parar de trabalhar, essencialmente, o nosso descanso é em repousar na obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Esses exemplos deixados na Escritura, em relação a como os primeiros discípulos lidaram com esse fato deles divergirem da religião, também tem princípios para nós, para a nossa vida. Nós não queremos voltar a ser judeus e nem Israel, e também nós não queremos cair no erro de viver de acordo com a interpretação que os outros dão para lacunas, áreas na Escritura que Deus dá liberdade para cada um andar de acordo com a sua circunstância, de acordo com a sua maturidade, de acordo com o irmão mais fraco que está na vizinhança. Então, esse ponto é importante. Por que é importante também essa narrativa aqui, dessa crítica dos fariseus e escribas contra os discípulos do nosso Senhor Jesus? Porque aqui, pela primeira vez, os discípulos estão se afastando dessa religiosidade. E por esse fato, eles estão sendo criticados, porque eles estão agindo de maneira diferente. Por que eles estão agindo de maneira diferente, mesmo do pessoal religioso ali? Porque agora eles encontraram Jesus. Assim de simples. Então, nós vemos que pelo fato de eles estarem andando com o Senhor Jesus Cristo, pelo fato de eles estarem andando agora em simplicidade, numa nova tipo de relação com Deus, eles divergiram das práticas religiosas da época deles e foram acusados, então, de não andarem conforme os outros homens andavam. E, infelizmente, essa tradição e esses costumes se tornam como um Deus para as pessoas. E quem ousar desafiar o Deus dos costumes e das tradições e não prestar honra e adorar o Deus dos costumes e das tradições, não passará impune. Vai ser, no mínimo, questionado, depois criticado e muitas vezes rejeitado e algumas vezes, não poucas, até mesmo pagou com a própria vida, simplesmente por divergir daquilo que para as pessoas é uma questão tão sensível. Então, nesse momento, quando eles são criticados por não estarem jejuando como jejuavam os discípulos de João, o Senhor Jesus Cristo saiu em defesa deles e vai explicar para eles por que é que os seus discípulos não jejuavam. Nesse ponto tem uma coisa interessante no relato que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Como nós já mencionamos na vez anterior, essa questão da crítica aos discípulos do Senhor Jesus Cristo por não estarem jejuando, ela é mencionada em 3 dos 4 evangelhos. Isso mostra o quê? Primeiro, que é um assunto importante, pelo fato de Deus repetir em 3 dos evangelhos. Tem algo importante para nós. Segundo, porque nas diferentes narrativas nós vamos encontrar uma riqueza de detalhes que nos ajuda a entender melhor o que a passagem quer dizer. Nunca assumamos que é contradição. Não tem contradição na palavra de Deus. Tem contradição no nosso entendimento, mas não na palavra de Deus. Então, volta para a Escritura, Marcos capítulo 2, eu quero chamar a atenção de um ponto que vai aparecer diferente na outra narrativa no Evangelho de Mateus. Marcos 2, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Vamos ver em Mateus o que tem lá. Capítulo 9.
Vieram depois os discípulos de João, no versículo 14, Mateus 9, 14, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Então, nessa narrativa de Mateus, um pouquinho diferente da narrativa de Marcos, nós descobrimos que os discípulos de João perguntaram. Em Marcos não está tão claro isso. Diz os discípulos de João e os discípulos dos fariseus estavam jejuando, vieram alguns, mas em Mateus menciona assim como que de passagem, que foram os discípulos do João que perguntaram. Isso mostra então que nesse ponto os discípulos do João e os discípulos dos fariseus tinham algo em comum que era diferente dos discípulos do Senhor Jesus. O que eles tinham em comum? A prática dos jejuns. Agora, se nós fôssemos estudar a história, veríamos que a prática dos fariseus, que deixou registrada para nós, era muito mais rigorosa. Por exemplo, na lei de Moisés, eles deveriam jejuar uma vez por ano, no dia da expiação, um dia especial em que o povo parava e se fazia sacrifício pelos pecados de toda a nação. Nesse dia, a lei de Moisés exigia que se jejuasse. Mas eles, fariseus, eles acrescentaram, além desse um dia requerido na lei, eles acrescentaram um jejum no quarto mês, um jejum no quinto mês, um jejum no sétimo mês e um jejum no 10º mês. Conta quantos jejuns já tem? 1, 2, 3, 4, mais o dia da expiação. E depois eles acrescentaram 2 jejuns por semana. Abre comigo no Evangelho de Lucas, por gentileza, no capítulo 18. O versículo que nos interessa é 18, 11, mas eu vou ler um a mais antes desse versículo e um a mais depois desse versículo, por causa do contexto. Lucas 18, 10, então. 9, perdão. 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Está vendo a atitude por trás dessa prática supostamente sadia? Versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse versículo aqui, tá vendo? Aqui mostra que ele jejuava 2 vezes por semana. Então a lei exigia um jejum. Ele jejuava aqueles 4, além desse um que era exigido anualmente, e mais 2 vezes por semana. Dependendo da sua condição física, dependendo do tipo de trabalho que você faz, como você vai conseguir jejuar 2 semana? Está percebendo? Como que um fariseu pode exigir que você jejue 2 vezes por semana, quando nem o próprio Deus exigiu? Quando os fariseus começam a colocar essas regras com o propósito simples de mostrar-se a si mesmos, de exibir, olha como nós somos santos, como nós somos religiosos, que ele faça isso consigo mesmo já é ruim. Imagina cobrar dos outros, como é típico dos fariseus. Então, nós vemos que essa prática externa mostrava que o coração dele não estava correto diante de Deus. Aí o texto vai dizer na sequência: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Está vendo a diferença entre o religioso fariseu e aquele que tem um comportamento correto? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilha será
exaltado. Então, o que você vê nessa passagem aqui? Nós poderíamos fazer dessa passagem uma noite inteira de pregação, né? Mas o ponto essencial é aquele versículo 11 que mostra que eles jejuavam 2 vezes por semana, ou seja, 7 jejuns obrigatórios a mais do que aquele único que Deus requeriu na sua lei. Por isso que fica pesado. Tem gente que trabalha o braçal, tem gente que tem outro tipo de condição física, vive em outro lugar, não tem condições de fazer isso, no outro clima. Então, por isso, nós vemos o exagero deles nisso daqui. E claro, mas alguma coisa você podia pensar assim: os fariseus jejuarem tudo isso, além do que era necessário, é explicado porque é a natureza dos fariseus. Mas e o que dizer dos discípulos de João? Por que eles perguntaram também, junto com os fariseus, essa mesma pergunta? Talvez eles quisessem o apoio dos discípulos dos fariseus para dizer que tanto os discípulos de João quanto os discípulos dos fariseus eram maior número do que os discípulos do Senhor Jesus. A outra possibilidade, e talvez essa eu acredito que é a mais provável, é que aqueles discípulos do João estavam buscando instrução. Qual instrução? Eles ouviram do João Batista que o Senhor Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles ouviram do João Batista que o Senhor tinha mais honra e dignidade do que ele próprio, João Batista. Eles tinham a mesma linha de ação do João Batista, que era amigo do nosso Senhor, e o Senhor era amigo do João Batista, os respeitava, né? Havia respeito mútuo entre eles. Como que podia haver uma divergência tão grande nesse aspecto do jejum? E já tinha acontecido algo semelhante entre esses dois grupos. Abre no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 29, que, iniciando no versículo 25, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 25, narra uma diferença que houve entre os discípulos do João e do nosso Senhor. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Aí João vai dizer o seguinte: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, aqui já vimos que o João usa essa ilustração para dizer assim: aquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo tem prioridade acima daquilo que eu estou fazendo, porque o Senhor Jesus Cristo é maior do que eu. Primeira coisa. E a segunda coisa que nós vamos ver aqui é que vários dos discípulos de João, quando enxergaram quem de fato era o Senhor Jesus Cristo, deixaram de ser ah, seguidores do João. Então, o João estava dizendo aqui assim: ó, tem algumas coisas que são certas para você fazer como discípulo de João, que não faz mais sentido fazer como discípulo do Senhor Jesus Cristo. Mudou o cenário, mudou a circunstância. Então, no caso do jejum, era muito simples. Por que é que os discípulos de João ainda jejuavam? E por que é que os discípulos do Senhor Jesus Cristo não jejuavam mais? Porque os discípulos do Senhor Jesus Cristo já tinham encontrado o noivo. Quando o Senhor responde, usando para eles essa figura do noivo, como que pode os amigos do noivo estarem tristes quando o noivo está com eles? Quando o Senhor Jesus Cristo usou essa figura, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo assim: ó,
por um lado, eu não quero criticar os discípulos de João, por outro lado, eu quero que os meus discípulos tenham liberdade, porque tanto João e seus discípulos, quanto eu e os meus discípulos, trabalhamos na mesma obra. Somos do mesmo Deus, somos etapas diferentes da mesma obra, está percebendo? Então, na sua sabedoria, o Senhor Jesus Cristo, quando usa a ilustração desse noivo, Marcos capítulo 2, versículo 19, podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Marcos 2, 19. Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Então, para os discípulos do João, era válido jejuar. Para os discípulos do Senhor Jesus Cristo, não era mais necessário naquele momento, porque eles estavam com o Senhor Jesus Cristo. Então, na resposta do nosso Senhor, ele instruiu aqueles que vieram até ele perguntar sinceramente. Você pode ver que tanto João quanto o Senhor Jesus Cristo anunciaram o mesmo mensagem. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Nos lábios de João, por causa da época que ele estava vindo, por causa do caráter preparatório do seu ministério, essa mensagem, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, é uma mensagem horrível. É uma mensagem de juízo. É uma mensagem de peso. Nos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo, era uma mensagem maravilhosa porque significava uma mensagem de libertação. Significava uma mensagem de alegria. O Salvador dos nossos pecados chegou. Para os discípulos de João, era lícito e até necessário jejuar. Estavam pesados, estavam tristes, preocupados. Para os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tinham encontrado aquele que a Bíblia fala, o desejado de todas as nações, jejuar não era necessário e nem mesmo apropriado, porque eles já tinham encontrado em Jesus o Senhor da vida. Entendeu a diferença? Claro que se você traduzir para os dias de hoje, daria até mesmo para se perguntar, né? Sou eu um discípulo de João ou um discípulo do Senhor? Se eu sou um discípulo de João, ainda estou naquela expectativa de que a chegada do reino de Deus é sinal de catástrofe. Chegada do reino de Deus é sinal de tragédia. Nós devemos vestir pano de saco e cinza e jejuar. Mas se eu for um discípulo do Senhor Jesus Cristo, a chegada do reino de Deus é uma das coisas mais esperadas que nós poderíamos almejar. O dia em que estaremos com o nosso Senhor para sempre, reinando com Ele num reino de glória, num reino de justiça, num reino de paz, descansando em Sua palavra. Estão percebendo as diferentes expectativas aqui? Isso é algo importante de mencionar agora, especialmente nesses dias em que estamos enfrentando os efeitos do coronavírus. Muitos irmãos e irmãs, nós estamos incluídos entre esses muitos, né? Temos lembrado da palavra profética, graças a Deus por isso, mas muitos irmãos, eles veem a palavra profética e os tempos que nós estamos vivendo como uma ameaça de horrores. Alguns apregoam que nós, inclusive, temos que nos preparar para enfrentar grande e terrível tribulação. Outros, nós queremos nos incluir nesse grupo, acreditamos que nós devemos nos preparar para encontrar o nosso Senhor. Devemos nos preparar para encontrar um grande livramento. É um momento de muita glória, de muita alegria, de muita expectativa. Nós encontraremos finalmente o nosso Senhor, aquele que nós amamos, aquele que nós cremos, amamos sem nunca ter visto com os nossos olhos físicos. Mas nós cremos, nós queremos segui-lo, queremos conhecê-lo, queremos estar com ele para sempre. A mesma
evento gerando reações diferentes. É próprio para os discípulos do João estarem jejuando, realmente. Mas não é próprio para os discípulos do Senhor Jesus Cristo estarem nesse tipo de atmosfera. Graças a Deus por isso. Quando o verdadeiro evangelho chega na nossa casa, o verdadeiro cristianismo chega na nossa casa, entra alegria. Fruto do Espírito é amor, alegria, entre outros itens. A alegria entra na nossa casa. A paz entra na nossa casa. A leveza entra na nossa casa. Nunca mais nós precisamos viver de acordo com essas regras, porque nós já descobrimos que existe uma vida que é depositada dentro de nós quando nós cremos. A vida sabe o que fazer. Da mesma forma como a vida do cachorro leva ele a fazer coisas de cachorro, ele sai farejando aqui e ali, ele corre atrás dos outros cachorros e tantas outras coisas que um cachorro faz, a vida de um cristão, que é o próprio Cristo, vai levar-nos a fazer coisas de cristão. É só deixar que essa vida se expresse, se manifeste, flua através de nós e gradualmente essa vida de Deus que habita em nós, o próprio Senhor Jesus Cristo, vai produzir em nós uma vida que é agradável a Ele. Não precisa acrescentar tantas regras. Então, o João representa aquelas regras da velha religião e os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo representam a vida de alegria que nós temos pelo fato de ter a vida dentro de nós. Nós encontramos o nós encontramos o Salvador. Nós encontramos o Senhor Jesus. Não é mais não faça isso, não faça aquilo, não toques nisso, não toques naquilo, não veja isso, não beba aquilo, não coma isso, não coma aquilo. Não, não, não. Agora, essa vida que é o próprio Cristo dentro de nós vai nos libertar das regrinhas todas, mecânicas, e vai nos levar a viver de acordo com os princípios. Claro que alguém podia perguntar, mas afinal, devo jejuar? Ou devo jejuar? Devo jejuar ou não devo jejuar? A resposta é: depende. Se você está enfrentando uma luta muito grande, por que não jejuar? Separar um tempo para estar diante do Senhor apresentando essa dificuldade. Se você está enfrentando espíritos malignos, demônios, a Bíblia diz que tem uma classe de. As palavras do nosso Senhor, se tem uma classe de luta espiritual que você só vence com o jejum. Se você está no período feliz da sua vida, festa de aniversário, festa de casamento, todos estão se distraindo, tendo comunhão e comendo, tranquilos e felizes, e você está lá, eu estou jejuando. Não, irmão, eu jejuando porque chegou o dia de jejuar, estou jejuando. Está percebendo? Então, o que pode ser próprio para um irmão fazer em determinado dia, pode não ser próprio para fazer no outro dia, porque nós temos circunstâncias diferentes. Somos pessoas diferentes, níveis de maturidades diferentes. Então, se Deus te mandou jejuar, irmão, jejua. E quando você jejuar, faça-o em secreto, não para mostrar para os outros que você está jejuando. O Senhor proíbe isso, né? Porque ele diz que se você faz uma coisa só para mostrar para os homens, você já ganhou sua recompensa. Mas se você fizer o seu jejum em secreto, só Deus e você sabem que você está jejuando. Esse é um jejum que o Pai do céu vai ver, vai valorizar e vai responder. Graças a Deus por isso. Então, devo jejuar ou não devo jejuar? Depende da circunstância. Depende do que Deus pediu para você fazer. Mas uma coisa é certa,
Quer você jejue, quer você não jejue, você não deve julgar o teu irmão. Você não pode colocar uma regra mecânica de jejum. Só porque hoje chegou quinta-feira, vou jejuar. Não. Se você tiver esse princípio, tem pessoas que são muito disciplinadas, né? Eles conseguem, olha, toda sexta-feira eu jejuo. Isso é uma coisa sua. Você não pode pegar agora, querer forçar que as outras pessoas jejuem só porque você sentiu necessidade de jejuar. Que nem aquele irmão, né, que vive, ou aquela irmã, que vive insistindo para os outros orarem, quando ele mesmo, ela mesma não oram. Só coloca aquela carga, irmão, a irmã diz assim, irmãos, nós não estamos orando. Irmãos, nós não estamos orando. Mas enquanto ela está reclamando que os irmãos não estão orando, ela também não está orando, né? Então, se Deus está pedindo para você orar, graças a Deus, vai lá você e ora, ora muito, ora por você e ora por mim também. Mas não coloca uma regra, uma carga sobre mim para fazer uma coisa que Deus está pedindo para você fazer. E quando nós aprendemos dessa forma, graças a Deus, a vida cristã se torna tão, tão, tão leve. A vida cristã se torna comunhão com Deus. Não preciso ter regras de quando não falar, quando jejuar, quando não jejuar. A vida cristã se torna tão leve. Quando a vida de Cristo em nós pede que nós façamos algo, e vai pedir, sem dúvida nenhuma. Se nós estivermos lendo as Escrituras, gradualmente Deus vai pedir para você fazer algumas coisas. Quando Ele pedir, você faz. Porque junto com o pedido dele, vem a graça para você fazer. Se você realmente está num período que deve jejuar, até a fome desaparece. Você está tão ocupado com aquela carga que a fome desaparece. Senão, vai ser como um irmão, né, na nossa época de jovens, nós nos propunhamos a jejuar, obviamente estava errado, né? Cada um faz o seu jejum, mas nós queremos ser espirituais, então nós dissemos assim, todo mundo vai jejuar. E aí tinha um irmão que ele começava a imaginar, até frango assado. Ele começava o jejum, depois de 3 horas de jejum, ele imaginava frango assado passando por volta dele, salada, e dizia assim, vai embora frango assado. Ele não, aquele jejum era algo agradável a Deus? Claro que não, porque ele estava jejuando, ao invés de estar pensando em Deus, estava pensando na comida. Por outro lado, se ele tivesse se alimentado e fosse então pensar em Deus, talvez ele estaria com a atitude correta. Ou se ele estivesse jejuando e pensando em Deus. Mas jejuando e pensando na comida, certamente não é um jejum muito eficiente do ponto de vista espiritual. Mas eu acho que o ponto está claro para os irmãos e para as irmãs, né? Não é uma regra mecânica. E coisas que dependem da questão voluntária, que depende da circunstância que cada um está vivendo, e coisas que não estão reguladas em detalhes na Escritura, não devemos impor uma regra muito rígida. Claro que depois o Senhor usa aqui, na resposta dele, capítulo 2, versículo 21 de Marcos, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. A gente sabe que quando lava, né, se colocar um remendo novo num pano velho, quando lava, o remendo novo vai encolher e vai rasgar, né? Ou, versículo 22, ninguém põe o vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres, né? Você põe vinho novo em odre novo e vinho velho no odre velho. E para finalizar, eu queria ler uma coisa que aparece em Lucas, nessa mesma passagem, que não aparece nem em Mateus nem em Marcos. Lucas, no capítulo 5. Esse versículo está no final do capítulo 5, é o versículo 39, que vai dizer o seguinte: e ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. O que significa isso? Que o nosso tema todo aqui está envolvido com práticas da religião e contrastando com a vida em Cristo. Nós sabemos que aquelas práticas da religião, elas foram oriundas ou foram extraídas da revelação que Deus deu, mas eles acrescentaram aquelas coisas. Quando chega o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo vai
reinterpretar, à luz da sua própria pessoa e obra, aquela revelação que eles tinham no Antigo Testamento. Na verdade, muito do que eles fizeram até ali foi bom, os ajudou a chegar no Novo Testamento. Mas quando chegou o Novo Testamento, chegou a vida. Era bom até aquele momento para eles, ajudou? Muito bem. Mas agora chegou o vinho novo. E a nossa oração é que nós estejamos vivendo de acordo com o vinho novo, de acordo com a revelação nova que nos é dada em Cristo Jesus. Que jamais nos tornemos meros religiosos, meros seguidores de práticas, rituais externos, sem considerar que quando chegou o nosso Senhor Jesus Cristo, chegou alguém que dá significado àqueles rituais externos lá do Antigo Testamento. Alguém que, de fato, nos introduz na própria vida e presença de Deus. A palavra do nosso Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, nós possamos andar na presença dEle de acordo com os verdadeiros princípios. Nessa mesma série de estudos, nós veremos como o espírito da lei, que os fariseus nunca captaram, é misericórdia, não sacrifício. É amor, não imposição. É docilidade do nosso Senhor que nos convida, nos motiva, nos energiza, nos capacita a seguir a sua lei e andar na sua presença. Não é um número de regras impostas por homens, às vezes regras ilógicas. Não, é a própria vida de Deus em nós, uma vida agradável a Ele. Você crê nisso? Então, que ande dessa forma. Vamos concluir com uma palavra de oração? Amado Senhor, muito obrigado por mais essa quinta-feira. Nós podemos parar nossa atividade rotineira e aprender mais da sua palavra, conhecer mais do Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor mesmo traduza no nosso coração a sua palavra. Que o Senhor mesmo nos leve a entender a riqueza da vida com o Senhor. A libertação que é viver em Cristo, viver com Cristo. Não deixa, Senhor, que nós andemos no jugo da lei do Moisés. Não deixa, Senhor, que nós andemos no jugo da tradição dos pais. Não deixa que nossa vida consista em repetições mecânicas. Mas, Senhor, que nossa vida consista em andar com Cristo. Nós oramos, desde já agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém.